Boas malta, sou o Kiko Eu sou o Lourenço. e este é o primeiríssimo episódio do Ballscope Podcast. Decidimos avançar com este projeto porque é algo que já queremos há muito tempo. E sim, vamos abordar alguns temas da semana e no fim vamos ter alguns desafios engraçados para vocês. Acho que vocês vão gostar. Fiquem até ao fim porque vão perceber melhor como é que isto vai funcionar. Antes de começar, deixem-me acrescentar só que já esperamos trazer grandes novidades sobre o podcast em breve. Bem, chegamos ao fim da época 25-26, uma época cheia de diversões, curiosidades, vitórias de grandes equipas e vitórias de equipas pequenas também. Hoje vamos falar acima de tudo sobre a época que chegou agora ao fim, a época 25-26. E sobre o Mundial que está aí à porta também. Sim, hoje é dia de rescaldo, mas não é um rescaldo qualquer. Vamos fazer o balanço geral de toda uma temporada. Para começar, eu gostava de saber a tua opinião. Começando aqui por Portugal, o campeonato nacional é bem entregue? Eu acho que o campeonato ser entregue ao Futebol Clube do Porto notava-se bem desde o início da janela de transferências ao final, desde a altura que nós começámos todo este projeto. Nós estudávamos muito o mercado, nós estudámos no geral muito o mercado do Futebol Clube do Porto. E eu, desde que comecei o Bola na Cabeça, via o Futebol Clube do Porto a ganhar o campeonato, liderado por Francesco Farioli. Sim, houve ali uma fase em que senti o Porto a tremer um bocado, mas acho que nunca houve assim grandes dúvidas de que o Porto era claramente o favorito a vencer esta competição. Sim, Ahm, podia haver assim alguma rivalidade como é óbvio, com o Benfica e com o Sporting, como há todos os anos, mas no geral acho que era esperado. sim, até para o Farioli havia os fantasmas Ajax que tanto se falou. Pois. E agora deixa-me fazer-te uma questão. Já contavas com estes fechos antes do começo da temporada? É assim, eu no Bola na Cabeça, eu fiz um vídeo de previsões onde previa a tabela da Liga e todos os jogos entre Porto, Sporting, Braga e Benfica. Não vou generalizar como quatro grandes porque acho que seria um bocado injusto para as outras equipas. Mas nessa previsão, eu disse que o Futebol Clube do Porto ia ficar em primeiro. Então acho que isso responde literalmente à minha pergunta. Eu acho que É esperava-se certo. desde o início que o Futebol Clube do Porto fosse levantar o troféu. Mas e tu, o que é que achaste da temporada do Porto, no geral? Acho que foi, sem dúvida alguma, a equipa mais consistente do campeonato, mas dar aqui um props também ao Sporting, porque acho que foi a equipa que praticou o melhor futebol no campeonato todo. Sim, Apesar do Porto ter sido mais consistente, acho que o Sporting praticou o futebol mais atrativo. O Benfica, do meu ponto de vista, foi o mais fraco dos três grandes. Acho que, inclusive, o projeto do Braga, neste momento, para mim, é mais interessante do que o projeto que o Benfica tem em mãos. uh, Não sei se concordas comigo. eu gostei muito do projeto do Carlos Vicens, gostei muito também do projeto do Famalicão, mas nota-se Também. também que, apesar de termos que analisar o futebol, os números contam muito e não esquecer que apesar da quantidade gigante de empates que o Benfica teve esta temporada, as zero derrotas pesam. Zero derrotas e terceiro nunca deve ter acontecido, diria eu. Exatamente. Mourinho volta. Podemos falar também sobre os rebaixamentos da Liga Portugal, agora que estamos aqui a falar da Liga Portuguesa. Vidas e Tivemos. subidas também. Sim, 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 podemos abordar. Tivemos o playoff recentemente, Torrense Casa Pia. Uh, vamos ter um clube, perdão, da Liga Meu Super a jogar na Liga Europa. Podemos ter Torres Vedras no San Siro, podemos ter Torres Vedras em Anfield, podemos ter o Liverpool a jogar em Torres Vedras. É de loucos mesmo. Em Torres Vedras não, porque eles vão usar o estádio do Algarve, mas sim, Sim, é desculpa, incrível. eu, Eu eu acho queria que dizer, eu queria dizer a mística do clube. sim, isto é um feito histórico para o futebol português e, acima de tudo, para o Torriense e para Torres Vedras. Um, Acho que mereceram por tudo o que fizeram. Não dá para tudo. Acho que era um bocado fora de série se eles conseguissem, além da subida através dos playoffs, também ganhar a Taça de Portugal. Era uma acumulação gigante para um grupo de jogadores que se calhar não têm a preparação assim tão,
tão forte como clubes como o Sporting, por Uhum. exemplo, Sim. mas acho que foi merecida a vitória na Taça de Portugal, lutaram imenso e os meus parabéns desde já ao Torriense. Sim, sim, concordo pleno. Aproveitando que estamos a falar do Torriense, tu achas que a vitória da Taça de Portugal do Torriense foi sorte ou pode ser assim um plano sorrateiro futuro? Acho que foi tudo menos sorte porque viu-se dentro de campo que os jogadores queriam e que os jogadores acreditavam acima de tudo naquilo, no seu trabalho e naquilo que poderiam tirar daquele jogo. Acho que também é um bocado de mérito do Sporting, obviamente, mas, mas sim, mérito quase total do Torriense por esta vitória. Um, Voltando agora aqui à Primeira Liga, tens alguma coisa a dizer sobre os clubes que desceram à segunda Divisão? Uh, Entre eles o AS, o Tondela e tivemos o Casa Pia que caiu agora no play-off. O Estrela da Amadora salvou-se na última rodada frente ao Braga com aquele gol no último minuto. uhum. Achas que foi justo estas descidas? Achas que houve clubes que se calhar não mereciam tanto ficar? Eu previ que o AVS ia ficar em último, acho que toda a gente esperava. Não foi o esperado pela equipa de Aves. Um, as contratações não foram as ideais também, não foram optimais e no fim um resultado esperado, na minha opinião. Quanto ao Tondela, ficou muita pena, sou o apreciador do Tondela, mas fizeram uma época um bocado aquém e o Casa Pia fazer um bom futebol contra o Torriense e o Estrela da Amadora, como disseste, acho que estavam com o cinto de segurança para a última. Também acho. Há aqui um lote de equipas que também ficaram na parte mais inferior da tabela, mas que acabaram por se salvar algo antes da altura das decisões no campeonato, como é o caso do Nacional, do Santa Clara, do Rio Ave, do Alverca, do Estoril até. Sim, Acho sim. que o Estoril Eu sinto já é uma equipa que vai desculpa sofrer interromper. muito. Eu sinto que ao Nacional salvou o estádio. E se há previsão que eu me arrependo é de ter posto o Alverca em zona de playoff, porque fizeram uma época muito boa mesmo. Olha, eu arrependo-me de achar que o Santa Clara ia fazer outra época igual à do ano passado. Acho que tiveram uma época péssima comparada ao ano passado. Eu estava cheio de esperanças que eles iam continuar a lutar por zonas da Europa, mas não. Acabaram em 13º e não estavam assim tão longe da zona de descida, até porque havia ali uma densidade de pontos, estava tudo muito junto, portanto acho que as decisões ficaram todas ali para o fim. Sim, a falar de arrependimentos, já a previsão que eu não me arrependo, já não me lembro ao certo, mas eu acho que disse que o Famalicão ou ia ficar acima do Vitória em quinto ou ia ficar acima do Braga em quarto. E isso sim foi uma boa previsão. Tenho pena porque gostava de ver o Famalicão na Europa. Acho que tem um plantel muito bom, muito completo, tem um grande treinador, acho que tem uma estrutura fantástica, portanto acho que também é outra equipa com um projeto incrível e que eu aprecio muito. Sim, sim. E também tivemos uma temporada um bocado aquém do Vitória de Guimarães. Sim, sem dúvida. Pronto, vamos passar de Portugal para outros países. Como é óbvio que mais tarde voltaremos a Portugal, ainda falta fazer alguns joguinhos, mas já verão. Por agora, vamos viajar um bocadinho pela Europa. Vamos analisar os campeões das principais ligas europeias. Sim, começando pela Inglaterra, que acho que é, na minha opinião, é o campeonato mais competitivo do mundo. Por um lado vejo que está em decadência, mas por outro tem grandes equipas e acho que aí não há discussão. Achas que o Arsenal sempre foi favorito ou o City esteve sempre na cola? O que é que achas? Pegando num bocado no que tu disseste, eu acho que as pessoas que dizem que o campeonato inglês está a perder critério, não da mesma maneira que tu disseste, há pessoas que dizem que a Liga Espanhola é uma liga muito mais competitiva. Eu acho que isso é, não digo inveja porque eu sinto que não é a palavra certa, mas eu acho que já estão tão fartos da Liga Inglesa no topo que tentam arranjar alguma coisa nova. Passando à resposta da tua pergunta, uh, eu acho que também, da mesma maneira que eu previ que o Porto ia ganhar a Liga Portuguesa, eu desde o início achei que o Arsenal ia ganhar e ainda acho que o Arsenal vai ganhar a Liga dos Campeões. Mas Isso é um hot take. é Não verdade. esperava esse, muito sinceramente. Há muita gente que. Para quem não acompanha as nossas redes sociais, como é óbvio que esta parte pode ter ficado um bocado estranha, mas para quem não sabe, nós ficámos sem a maior parte dos ficheiros da primeira gravação que nós fizemos.
apenas conseguindo recuperando este que vocês estão a ouvir neste momento. Então ignorem esta parte, como vocês ouviram, eu disse que o Arsenal ia ganhar a Liga dos Campeões. E inevitavelmente todos nós sabemos que o PSG acabou por levantar a taça, mas em vez de prestarem atenção a isso, desfrutem o primeiro episódio do Ballscope Podcast. Quando eu ouvo este meu take, não concordo nada, mas eu gosto muito do Arsenal mesmo. Gosto muito do futebol Muito que o Arsenal sinceramente não pratica. concordo. Mas como é óbvio, há quem não concorde. Mas sinto que o Arsenal sempre se manteve confiante, teve os seus altos, teve os seus baixos, mas sempre confiante. E apesar de parecer ali a dada altura que o Manchester City ia conseguir dar a volta por cima, acabou por não acontecer. E acho que foi muito bem comandado Sim, por e Arteta. acho que o City e o Arsenal estiveram sempre sozinhos na corrida. Não, Sim, acho que sim, acho que nunca houve nenhuma rivalidade de outra equipa dos Big Six. Se calhar o Exato. Tottenham chega perto. Não, estou a brincar. Agora vamos passar pela Espanha. Achas que o campeonato nacional foi bem entregue ao Barcelona? Acho que foi um ano completamente blaugrana. Gostei muito do futebol do Atlético de Madrid. O Real Madrid não teve, como é óbvio, nos seus melhores. E acho que o futebol praticado, que tem vindo a ser praticado pelo treinador alemão, é excelente mesmo, é excepcional o futebol do Barcelona. E tu, achas que foi bem entregue? Sim, acho que o Barcelona tem feito um excelente trabalho. Também gosto de ver o Atlético de Madrid a jogar. Eu não sou grande fã deles, mas muito sinceramente têm praticado um bom futebol. Acho que inclusive é melhor que o Real Madrid. Muito Sim, 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 sinceramente sim, não sim, tenho concordo. gostado de ver o Real Madrid a jogar. E sim, acho que o Barcelona acho que até poderia muito bem estar nesta final de Liga dos Campeões. Uhum. Não está porque não calhou, mas não diria que era algo totalmente descabido. Por acaso a minha previsão da Liga dos Campeões no início da época era que a final ia ser Barcelona-Arsenal. É assim, um, o sorteio é imprevisível, mas Pois, para mim pois, as duas pois, melhores pois, pois. equipas da Europa neste momento é o Barcelona e o PSG, com o Bayern e o Arsenal logo atrás. Sim, sim. É boa leitura. Aproveitando aqui a onda do PSG, vamos falar sobre França. Um, Muito sinceramente, acho que não há muito a dizer. O PSG é um justo vencedor. Mais um título para o PSG. Tens alguma coisa a dizer? Aliás, houve ali uma certa altura que o LAN parecia estar num bom caminho, mas PSG, na minha opinião, claramente a equipa superior durante o ano. E é, como tu disseste, não há muito a relatar. Foi uma grande época do PSG, tanto a nível nacional como a nível continental. Sim, sem dúvida. E acho que agora, se ganharem a Champions League, muitos dos seus jogadores são candidatos à bola de ouro. Oh, como é Como é ano óbvio, de como é Mundial, óbvio. sim, sim, mas como é ano de Mundial, eu acho que o Mundial sempre conta sempre mais. Vai pesar, vai. Um, Tens Dembélé, que é da França e pode muito bem ganhar o Mundial. Tens até os próprios portugueses, como o Vitinha e o Nuno Mendes. Sim. Um, e sim, acho que o PSG foi um campeão disparado, não havia grandes dúvidas. O próprio Lance, sim, esteve lá um bocadinho na cola, mas durante pouco tempo. Nota-se que também muita gente tem vindo a dizer que o Dembélé pode vir a ganhar uma segunda bola de ouro. Eu não concordo nada só com a atribuição do prémio de melhor jogador da Liga Francesa a Dembélé. Passou muito parte da época lesionado e mesmo quando não estava lesionado às vezes descansavam-o para a Liga dos Campeões. E acho sinceramente que o Dembélé não merece a segunda bola de ouro. Mas Muito honestamente, eu acho que até o Kvaratskhelia merecia mais, mas claro, como é da concordo, Geórgia e concordo. no Mundial não vai ter grandes. Uh, Não, nem sequer para o Mundial, acho que não está fora de questão. Concordo a pleno, o peso do Mundial acaba por ser o grande inimigo de Kvaratskhelia este ano. Sim, acho que há jogadores que até podem lutar pela bola de ouro, muito pelo Mundial, que se calhar nem fizeram grande temporada agora, até aos dias de hoje, mas agora se no Mundial fazem uma boa campanha e até por acaso são campeões, têm grandes possibilidades de levarem a bola de ouro. Foi o exemplo de Messi, por exemplo, Emiliano Martínez com a luva de ouro. Não chegou a fazer uma grande exibição a nível de clube, mas a sua grande exibição no Mundial 2022 ajudou-o a conquistar a luva de ouro, por exemplo. Há vários casos assim, em anos de Mundial e até às vezes anos de Europeu. Sim, acho que até o próprio Yamal na Espanha ou o Pedri têm, Sim, sim. têm grandes possibilidades de vencer. Mas esses já são exemplos que fizeram
fizeram efetivamente uma boa temporada e não estou aqui a desmerecer o trabalho deles, até porque são daqueles jogadores que neste momento por mim já mereciam, não são os únicos, mas estão na lista, mas se fizerem um bom Mundial ainda se tornam candidatos mais fortes. Sim, eu neste episódio ainda vou dizer os meus candidatos a bola atenção. Porque vamos passar aí por uma liga que tem o meu top 2. Já lá vamos, já lá vamos. Antes disso, vamos só passar aqui pela Itália. Um campeonato que, do meu ponto de vista, está cada vez menos competitivo. Com esta sequência de campeonatos da Juventus, já me parecia que não havia grandes discussões, mas agora, muitas equipas em decadência, a Juventus já não é o que era, e acho que a Inter tem cada vez a maior potência italiana. Como o Milan, como a Juventus já foi, agora acho que é a fase do Inter. O que é que achaste? Sim, temos o Milan numa crise com a direção, o treinador ali numa grande rivalidade com a direção, e acho que de facto o outro lado de Milan mereceu a 100% do campeonato. Podia haver ali uma certa rivalidade com o Napoli, mas acabou por não acontecer. Um futebol muito bem praticado por parte da Inter de Milão. Com uma Deixa-me só grande. dizer, muito bem praticado e muito pouco falado, porque Sim, sim, fala-se sim, muito sim, sim, da sim. Série A. Também há muito foco. A Inter não fez uma grande exibição na Liga dos Campeões, então o foco vai mais para equipas que de facto foram no Exatamente. mínimo até aos quartos de final. Uh, tem grandes jogadores, a Inter mesmo, Lautaro Martínez. Aproveitando que estamos a falar de Lautaro Martínez, quem é que tu achas que vai ser o ponta de lança titular na Argentina no Mundial? O Alvarez ou o Lautaro Martínez? É assim, eu acho que é uma excelente pergunta. Acho que é provavelmente a maior discussão de posição que eu me lembro assim no Mundial, porque são dois jogadores que fizeram uma excelente temporada, numa grande seleção também, obviamente, e eu acho que isso vai dar grandes dores de cabeça ao selecionador argentino. Ahm, Na minha opinião, Alvarez merece mais. Acho que o campeonato espanhol é mais competitivo do que o italiano, e pelo que eu vi do Atlético de Madrid, o Alvarez foi uma peça fundamental nos colchoneros e acho que eu prefiro o Alvarez ao Lautaro. Não sei o que é que vai acontecer, mas na minha opinião, o Alvarez merecia mais assumir esse lugar do que o Lautaro Martínez, mas sempre com a condição de que o Alvarez não vai jogar o Mundial todo, obviamente. Portanto, acho que o Lautaro também vai ter as suas Sim, sim. oportunidades e se por acaso jogar melhor do que o Lautaro, do que o Alvarez, desculpa, assuma a titularidade. Ou então levar até que Scaloni use uma tática diferente, colocar a Messi a médio ofensivo e colocar dois pontas de lança. Mas no geral, o Alvarez depende muito do futebol que o selecionador argentino queira aplicar, porque se quiserem optar por uma pressão alta, eu acho que Alvarez era o homem, porque é conhecido por uma enorme capacidade de pressão, a sua mobilidade tática e a sua versatilidade. O Lautaro é mesmo assim uma referência goleadora e capitão do Inter Milão, tem a experiência com a liderança, mas no geral eu concordo contigo. Acho que Alvarez tem que ser a sua frieza na cara a cara com o guarda-redes também é muito bom e o Julián Alvarez para mim fez uma melhor época. Exato. Muito sinceramente, eu não vejo o Scaloni a ajustar o seu modelo tático, mas sim, há aí uma grande disputa. Sim, sim. Bem, chegou a hora da Liga Alemã. O que é que tens a dizer? Eu ouvi dizer que tinhas aí uns candidatos à bola de ouro e tal. É verdade, tem sim. Como é óbvio que quando eu falo de contenders à bola de ouro, significa quase automaticamente que não havia dúvida desde o início. O futebol praticado por Vincent Kompany, excelente, que o Bayern de Munique ia conseguir levantar a taça e tirar cerveja para os jogadores. Mas, para mim, o top 3 da bola de ouro vai ser terceiro Yamal, segundo Michael Olise e em primeiro Harry Kane. Eu quero saber a tua opinião também, tanto quanto a vitória do Bayern de Munique, quanto aos meus contenders da bola de ouro. É assim, acho que a vitória do Bayern de Munique é unânime, não há muita discussão. Foram favoritos desde o início, têm uma grande equipa. O Harry Kane é uma máquina de fazer golos, o Olise é um monstro. Inclusive, passem pela nossa página do Instagram porque fizemos na rubrica dos 2-1 uma competição entre o Yamal e o Olise. Apresentamos dados estatísticos e por aí. E passem por lá porque ajudou-me imenso a esclarecer as dúvidas que eu tinha. Um, eu sempre preferi o Yamal porque dá-me gosto de vê-lo jogar. Agora, o Olise fez uma época brilhante, sem qualquer tipo de dúvida. Em relação à bola de ouro, acho que o Olise merece, o Yamal merece, mas pode haver quem mereça mais.
lá está, eu acho que o peso mundial vai fazer toda a diferença, mas sem dúvida nenhuma de que o teu top 3 de candidatos vão lá estar, É nem que válido. seja 10, certamente que estarão. Acho que os três são favoritos a vencer, mas não estão sozinhos nessa corrida, portanto não te consigo dizer um top 3. Sim, de certo que muita gente achava que o Vincent Kompany não ia ser um grande treinador, um contrato um bocado estranho por parte do Bayern de Munique, saído de do treinador que foi, mas pagou muito mesmo. Sim, e deixa-me só dizer que o Olise e o Kane não fizeram isso sozinhos. Há Luís Dias e há Pois, claro, claro. Hakimi? Kimmich. Ah, ok. Bem, por enquanto o tema dos campeonatos nacionais está arrumado e vamos agora ao Mundial. Vamos a isso. Hoje também é dia de previsões. Espero que estejam a postos porque será um mês muito atribulado, não só no futebol mundial, mas até mesmo aqui na Bolscope. Bem, podemos falar também sobre certas convocatórias que não concordamos. Por exemplo, houve ali alguma turbulência quanto a Roberto Martínez e à convocatória de 4 guarda-redes, apesar dele ter dito que era essencial para o sistema de treinos, muita gente não concordou. O que é que tu achaste da convocatória de Portugal? É assim, a escolha dos guarda-redes eu não questiono e não vejo o porquê de tanta gente a cair sobre o nosso selecionador, porque o Ricardo Velho não vai contar para a lista dos 26. É um extra que só serve para ajudar nos treinos, portanto, eu acho que só vem a acrescentar. Agora, há pontos, como por exemplo a dos laterais direitos, que eu não concordo. Há 4 laterais que eu acho que fazia sentido levar: Nuno Mendes, João Cancelo, Diogo Dalot e Mateus Nunes. Nuno Mendes seria o titular do lado esquerdo e João Cancelo do lado direito. Contudo, caso houvesse alguma lesão, João Cancelo poderia muito bem fazer a função do lado esquerdo. Sim. Não é o único. Tomás Araújo também joga à lateral, por exemplo, e o Sim. Mateus Nunes também faz funções no meio campo. Agora, a ida de Nelson Semedo ao Mundial, eu acho que não concordo. Sim. Apesar de eu, passando agora um bocado ao ataque, apesar de eu até gostar do futebol do Gonçalo Guedes, eu levava Paulinho, muito sinceramente. Eu não, eu Uh, sou grande jogador de Gonçalo Guedes e fico muito contente que ele vá. mas tu até não tinhas falado de levar o Fábio Silva? Sim, sim. Eu acho que Fábio Silva era justo que ele fosse. Agora, para entrar um é preciso sair outro, como é óbvio. Sim, sim. E é aí que surgem as dores de cabeça do nosso selecionador, não é? Pois. Um, não sei quem é que tirava, muito sinceramente. Outro jogador que também causou muitas dúvidas foi Samu Costa. Não, eu Um, concordo a pleno com a convocatória de Samuel Costa. E é hot take. Gosto muito de Samuel Costa. Acho que é um jogador com autoridade em campo. Acho que é um jogador raçudo. E acho que faz falta um jogador como Samuel Costa pós-reforma do Pep, sinceramente. acho que sim, acho que fez bons jogos agora na preparação e nos amigáveis e tudo, mas do meu ponto de vista pessoal eu prefiro Palhinha. Sou grande fã do Palhinha e acho que ele merecia. Sim, eu nunca vou demonstrar o meu clube em Portugal, mas posso mostrar o meu clube internacional, que é o Tottenham, e João Palhinha é um essencial do Tottenham, e acho que devia ir, mas não tirava Samuel Costa, muito sinceramente. Agora outra questão que também suscitou aqui algumas dúvidas. Hum, levavas Tomás Araújo ou António Silva? Tomás Araújo, todos os dias da semana mesmo. Acho que o Olha, eu António era todos os dias Silva. da semana e todos os dias do mês, não tenho qualquer dúvida. Sou grande fã do Tomás Araújo, é dos meus centrais favoritos na liga. Obviamente que Bednarek e Kiki Kivior são disparados acima, mas gosto muito do Tomás Araújo, gosto muito do Gonçalo Inácio e gosto muito do Eduardo Quaresma. Sim. Acho que o Diomandé também fez uma boa época, mas vamos deixar isso para depois. Aliás, eu não percebi muito bem porque é que o Diomandé não foi convocado, mas. Enfim, mas António Silva. Parece que é da Costa do Marquinhos ou alguma coisa António assim. Silva eu sinto que um bocado trapalhão na bola. Há quem até faça troça dele aqui em casa. E em casa do povo português, muito provavelmente. Mas não acho que também seja para tanto. António Silva era suposto ser assim uma grande jovem promessa. A dada altura chegou a ser. E eu a dada altura gostava muito do António Silva. Mas nesta época e nos últimos anos, para mim, é Tomás Araújo sobre António Silva. Eu não posso falar muito, mas concordo contigo. Olha, tenho outra questão para ti. Há muita gente que eu vi muita gente a dizer que não levava o Rafael Leão porque sente que ele não acrescenta em nada. Concordas com esse take? Não, não concordo, sinceramente. Eu acho que a dupla Rebelião e Nuno Mendes
nós temos um lado direito um bocado, não estou a dizer sem velocidade, mas um bocado mais lento comparado ao lado esquerdo, e acho que faz essa falta num dos flancos. A rapidez, tanto como do nosso lateral esquerdo, como do nosso extremo esquerdo, é essencial para. E também porque eles entendem-se muito bem em campo, eu acho que é essencial para sair dali certas jogadas. Rafael Leão, apesar de às vezes querer puxar muito para o drible, ainda consegue ter as suas jogadas e consegue meter boas bolas para o ponta de lança que estiver a jogar. E acho que um lado esquerdo Sim, concordo plenamente. como temos é essencial para Portugal. Já agora que falaste em ponta de lança, Ronaldo titular? Sim, Concordo. Outra questão que eu tenho aqui para ti. Levavas o Pedro Neto ou ias buscar o Ricardo Horta, que fez também uma grande temporada? Ou até o Pote, não é? Que por também... acaso isso é das que eu tenho mais dúvidas, muito sinceramente. Ahm, por acaso agora apanhaste-me bem, não estava à espera. Mas Ricardo Horta fez uma época excelente. Eu acho que Pedro Neto, como é óbvio, não podemos comparar o nível da Liga Portuguesa à Liga Inglesa. Uh, por exemplo, eu acho que se Pedro Neto estivesse no Braga e Ricardo Horta estivesse no Chelsea, íamos estar exatamente na mesma situação. Mas eu sinto que eu, o Pedro Neto é jovem ainda, comparado a Ricardo Horta. Eu acho que ele vai ter tempo ainda. E eu levava Ricardo Horta só para poder aproveitar pelo menos um destes e Pedro Neto assim para um europeu, sinceramente. Sim, o Pedro Neto tem 26 anos e o Ricardo Horta já tem 31. É verdade. Há assim uma diferença que é notável. O Pedro Neto é um caso que eu desde aqueles tempos, daquele Wolves cheio de portugueses, que tinha Pedro Neto, Vitinha, Fábio Silva, tinha muitos. Eu sempre gostei muito do Pedro Neto, sempre achei que ele tinha muito potencial, mas com o tempo acho que se foi perdendo um bocado. Não digo que se perdeu porque é o jogador que é e não é à toa que foi convocado e vai ao Mundial. Um, mas na minha opinião nem há grandes dúvidas, até porque eu gosto mais do Pedro Neto do que tanto do Ricardo Horta como do Pedro Gonçalves. Atenção, eu quando digo que convocaria o Ricardo Horta sobre o Pedro Neto, de todo não quero dizer que o Ricardo Horta é um melhor jogador que Pedro Neto. Da mesma maneira que não quero dizer que Pedro Neto é um melhor jogador que Ricardo Horta. Para mim, Pedro Neto é um jogador com umas capacidades incríveis, da mesma maneira que Ricardo Horta é. Muito bem falado. Ok, agora vamos falar aqui um bocadinho sobre os nossos amigos brasileiros. Uma convocatória que também gerou alguma polémica, até pelo caso do Neymar, que esteve em dúvida até à última. Sim, sim. O que é que achaste? Mudavas alguma coisa? Não? É assim, na minha opinião, eu não. Quando saiu a convocatória do Brasil, eu apoiei muito a escolha de Neymar porque acho que é um jogador que merece. Apesar, não merece no sentido do futebol que praticou, mas merece no sentido da representação que ele tem na seleção brasileira. Sim, a imagem dele é indiscutivelmente gigantesca. É o maior nome desta seleção do Brasil, como é evidente. E apesar da pessoa que ele é extra-campo, que muita gente não gosta, eu acho que é mais que merecida a convocação dele. Mas há um tema, há um tópico. Neymar está lesionado. Vai perder alguns jogos, incluindo o primeiro jogo da fase de grupos. Um jogo importantíssimo. Marrocos, certo? Sim. Eu acho que o primeiro jogo ser importante como é, aí, se eu fosse Ancelotti, trocava pelo João Pedro. Muito sinceramente. Eu não era capaz. Até porque depois ficava sem a estrela do Neymar durante o resto do torneio. Mas eu sinto que Neymar vai ser um jogador que não vai ser titular durante muitos jogos. Eu acho que Neymar pode ser titular em um ou dois e até, imagina, se for um jogo de quartos de final, ser titular, mas no geral ser um jogador ali para entrar aos 50, 60. Para Quem mim, vês como esse é o titular no estilo de lugar jogador que Neymar é, devia ser, na minha quem opinião. vês como titular no lugar do Neymar? Olha, provavelmente, dependendo de onde se queira jogar Neymar, se for a extremo esquerdo, vai ser Vinícius Júnior, como é óbvio. Eu acho que o Neymar ia jogar a 10 e acho que o meio campo do Brasil vai ser Casemiro, Bruno Guimarães e Mateus Cunha, muito sinceramente. Acho que o Mateus Cunha é capaz de assumir a titularidade em alguns jogos no lugar do Neymar, mas
mas acho que vai ser alguma coisa aí a rondar isso. Sim, mas também não nos podemos esquecer do grande jogador que. E muito pouco falado, Raya. Atenção. E Hendrick também. Grande promessa. É o mais novo desta convocatória, inclusive. Ótimo. Há muitos jogadores do Campeonato Brasileiro que foram convocados que geraram grande polémica, como é o caso do Danilo, o meio-campo, o do Botafogo, um, até mesmo do Danilo lateral, mas houve muita Eu acho polémica que Danilo na do convocatória. Acho que Botafogo. inclusive é até mais do que na seleção portuguesa, deixa que te diga. Eu peço desculpa. Eu acho que Danilo do Botafogo é bem convocado. Eu acho que Danilo do Flamengo não é bem convocado. Mas eu acho que quem não devia ter sido convocado do Brasileirão era o Everton. Sim, também me esqueci desse nome, mas é verdade. Acho que havia opções melhores para guarda-redes, como Para é mim até o Bento, era o guarda-redes do Flamengo. Sem dúvida alguma, para mim. o Hugo Souza. Sim, também Sim. acho. Ou o Eh, Hugo eh, Souza ou o Bento. e ali para a defesa também, se calhar, levava-se Tiago Silva, por exemplo. Sim, concordo contigo. Ahm, Outros, eu acho que este Brasil tem muitas capacidades de chegar longe no Mundial. Agora, eu acho que o ponto forte deles é sem qualquer tipo de dúvida o ataque. Tem jogadores como o Igor Tiago que fizeram uma bela temporada. Só o banco deles já vai ser incrível, até porque Igor Tiago, desculpa interromper. Igor Tiago, para mim, número 9 indiscutível. Igor Tiago é um excelente jogador. eu acho que até mesmo que o trio de ataque do Brasil seja Rafinha, Martinelli e no caso até não ia ser Martinelli, até era capaz de ser o. Acho que o trio de ataque do Brasil é muito possivelmente vai ser Rafinha, Vinícius e até o Igor Tiago, se calhar. E Sim. mesmo com este ataque, o banco deles fica com jogadores como Hendrick, Gabriel Martinelli, o próprio Ryan. Eu acho que este Brasil tem uma seleção algo desequilibrada, porque tem o ataque que tem, mas depois na defesa acho que peca um bocadinho. E deixa-me Portanto, fazer-te uma pergunta, desculpa. Sem contar assim nível história e mística que tem, para ti quem é o protagonista desta seleção do Brasil? Vinícius Júnior, acho que aí não há muita discussão. Acho que no plano histórico era o Neymar, como já disse anteriormente, mas atualmente é o Vinícius Júnior. Acho que o Rafinha também está ali a espreitar, mas acho que é um, É é, é assim, um destes, sem dúvida. eu fiz esta pergunta, por exemplo, porque eu não concordo. Para Vais-me dizer mim, o Bruno Guimarães, não vais? não, por acaso não. Por acaso, para mim, o protagonista desta seleção não está lá à frente. O protagonista desta seleção, para mim, e quem a devia comandar, é Gabriel Magalhães. Ok, Eu não bom sei se, take também. eu não sei se tu concordas. Não concordo, Temos, ainda temos, assim acho que o Vinícius e o temos, Rafinha são mais porque importantes. temos Marquinhos também na defesa, atenção. Apesar de tu teres dito que é uma defesa equilibrada, ali a central mesmo, temos dois centrais exemplares, Dois centrais muito Gabriel e consolidados no Marquinhos. futebol mundial, mas depois eu acho que o Brasil não tem um lateral que consiga bater de frente com atrás, por exemplo, os portugueses, como é Nuno Mendes e João Cancelo. Sim, no máximo Wesley, mas ainda assim é um bocado. Sim, ou até o Alexandre, que Tenho não, experiência, tenho experiência. quem sabe nunca esquece, não é? E o Alexandre, historicamente, é um grande jogador. Sim, sim. Agora, acho que esta seleção bem comandada pelo Ancelotti até pode chegar longe. Até Sim. onde é que achas que eles chegam? Sinceramente sincera, eu acho que o Brasil fica em quarto lugar. Bom take, porque eu acho que eles não passam dos quartos de final, muito Ok, sinceramente. ok, ok. Agora, Mundial não é Mundial sem a caderneta de cromos. É assim, houve aquela ruptura de stock das saquetas e até eu estou à procura delas. Sim, tal, porque eu Concordo, já fui a 10 só hoje e não encontrei. concordo a pleno. Mundial não é mundial sem a caderneta. Aliás, estou com cromos na mão neste momento, enquanto estou a falar. Mas a ruptura de stock não me ajudou nada. Estava à procura. É assim, as senhoras da papelaria já reconhecem. É que Exato. uma pessoa da Só nossa idade, uma pessoa da nossa idade entra na papelaria, é para os cromos, não é? Eles parece que já e chego lá e reconhecem. eles dizem logo: não tenho cromos hoje, filho. Hoje fui a uma banca no shopping, costuma ter, e eu perguntei: e os cromos aqui já acabaram ou não? E ela: não. E eu: então era um, por favor. E ela: não, não, ainda não chegou, era o que eu queria dizer, desculpa, amigo.
E fui embora. Foi uma interação um bocado constrangedora. E só aqui um parênteses, dizer que eu consegui comprar e saquei o Messi, ok? O Messi. Nossa. E também, estás a fazer a coleção no telemóvel? Na aplicação da Não, Panini? não. Se Eu, por quiseres acaso, até te dou aqueles meus cromos digitais, que são os packs. por acaso tenho. Estou a fazer. Eu dou-te. Aí eu tenho o Messi. Agora na vida real nem... Olha, vamos fazer um giveaway de saquetas. O difícil é encontrar. Ias que mandar vir. Eu acho que no máximo o melhor jogador que eu tenho é assim Pedro Miguel. Não, desculpem. João Neves. Eu acho que é isso. Tenho a seleção da Argentina. Tenho Gabriel Magalhães. Acho que é só isso. Assim, o Sim, acho máximo. que mais tarde podemos trazer uns desafios com cromos. É. Ó Lourenço, estou um bocado aflitinho. O que é que achas de irmos às WC? Parece-me bem. Hora dos Weekly Challenges! Dando aqui início aos Weekly Challenges, vamos começar pelo aquele que achas que vai ser o melhor 11 do Mundial. Eu acho que podemos fazer isto de uma melhor maneira. Já agora. Vais fazer isto num 4-3-3, como é óbvio. É a tática assim mais base. Sim, eu também, eu também. O que achas de dizeres tu, o teu guarda-redes, eu digo o meu e vamos Exato, comparando? exato. É assim, é assim, é assim. Vamos dizer. O que queres dizer ao mesmo tempo? Ou achas que isso é avacalhado demais? Não, não, não. Ok, ok. Dizes tu o teu. O meu guarda-redes é Diogo Costa. Igual. Ok, ok. Não há nada a dizer, diria eu. Tem a sua presença dominante, os reflexos de elite, a distribuição limpa. Sim, ah, até podia dar opinião, mas acho que não há muito a dizer já. Até tento encontrar alguém melhor, mas não acho que haja, até porque aqui conta muito até onde é que a seleção do atleta pode chegar. E acho que neste caso Diogo Costa leva por cima. Sem dúvida alguma, é um dos guarda-redes mais confiantes do planeta em situações de 1 para 1, principalmente nos penaltis. E vem de uma época de alto nível no Futebol Clube do Porto. Certo. Fazer direito, Na agora começas tu. Ok. Vou começar pelo lateral esquerdo. O meu lateral esquerdo é Nuno Mendes. Ok, o meu lateral esquerdo é Nuno Mendes. Certo. Aqui acho que também é outro caso em que não há muita dúvida. Para mim é o melhor lateral esquerdo do mundo. Aqui nem interfere muito o fator seleção. É disparado o melhor lateral do mundo para mim. Tem a velocidade, é vital para o PSG e que é possivelmente o melhor clube do planeta neste momento. E Sim. tem a sua constante ameaça ofensiva e é muito difícil de superar mesmo. É muito completo. É muito completo. No centro da defesa, quem tens? A minha dupla de centrais é Saliba e Gabriel. Igual. Ok. Dupla do Arsenal. São dois jogadores muito consistentes. Acho que sem eles o Arsenal não tinha feito a época que fez. São peças fundamentais para os ingleses e acho que é outra posição em que não há muito a questionar. Há muita gente que, por ser o Arsenal, ignora um bocado o facto disto ser um take provavelmente real. Mas, na minha opinião, a dupla O Saliba e Arsenal, mas é Gabriel. o Arsenal campeão da Premier League, deixa-me te dizer. Mas na minha opinião, Saliba e Gabriel é a melhor, está no top 3 melhor duplas de defesas da história. Em primeiro. É quase exagerado, Em mas é um. primeiro. Em primeiro, António Silva e Tomás Araújo. Em segundo, Bednarek e Kivior. Desculpa. Não, mas acho que não é totalmente descabido, mas acho que te Ok, consigo dizer sim. dá-me 3 pares de defesas melhores que Saliba e Gabriel. E dou-te mesmo. Dás mesmo? Bem, queres três, eu dou-te três. Primeiro temos aqui, a que eu me lembro é a dupla espanhola. Temos o Carlos Puyol e o Gerard Piqué, que acho que são uma dupla lendária. Ok. Acho que concordo que Piqué estão acima, não? Válido. Deixa-me pensar. Temos dois italianos, que eu sempre achei que eram irmãos quando era pequenito. O Chiellini e o Bonucci. Um, Acho que não estão tão acima, mas acho que são Discutível, superiores. é discutível. Não, mas acho que estão acima. Um, Eu acho que o Arsenal, por Olha, ser até uma dou um equipa. bocado Eu de acho que Portugal. por Arsenal, pelo Arsenal ser uma equipa recente, eu acho que há muito. Há muita dúvida quanto a isso, por serem uma equipa assim tão recente e uma dupla assim tão recente. É o que eu penso. Dá-me a dupla que querias dizer? É de cá de Portugal, é do Porto. Ricardo Carvalho e Jorge Costa. Estás a ver? Por exemplo, eu acho que Saliba e Gabriel é melhor que essa dupla. Não acho. Acho que o Ricardo Carvalho e o Jorge Costa, na minha opinião, são top 5 duplas de sempre. Viste-os a jogar? Ok.
Deixa-me ver, mas eu acho que há mais, deixa-me pensar. Em Itália não me lembro de mais. Lembro sim, deve haver alguma com o Baresi. Não, o Maldini e Maldini. Baresi. Eles jogaram juntos? Acho que sim. Pronto, então temos o Maldini e o Baresi. Temos o Nesta. Com quem é que o Nesta jogou? Com Maldini, acho eu. Alessandro Nesta. O Nesta não fez dupla com o Cannavaro na Itália? Na seleção? Talvez, mas também fez com Maldini, acho eu. E temos Maldini e Cannavaro também na seleção. Pronto, dentro desses quatro jogadores, Nesta, Cannavaro, Baresi e Maldini, pode-se fazer duplas. Acho que qualquer dupla formada com esses quatro já é melhor. E em Itália também, na Itália não, em Inglaterra também deve arranjar mais. Não sei, no Prime do United, quem é que eram os centrais dele? Que me lembro, não te arranjo. Olha, até no Brasil, tens Tiago Silva e o Marquinhos, para mim são superiores. Não, não são superiores. Na minha opinião. São opiniões, é para isso que estamos aqui. Atenção, na Premier League não sou fã do Arsenal. Agora pensem. Pois, se calhar tens no Tottenham. Quem é a dupla de centrais do Tottenham? Romero e Van de Ven. Olha, diz que é mau. Pronto, nada mal. E ainda temos o Vuskovic, que é dos melhores defesas do mundo. Olha, vamos avançar. Na direita, quem tens? Eu acho. Eu estava muito em dúvida entre dois, mas eu acabei por ir por Hakimi. Ok. Aqui posso ser muito julgado, mas eu vou de Timber. Acho que Sim, é mais um do Arsenal. era quem eu estava em dúvida. Era entre Hakimi e Timber, sinceramente. Tem o trio do Arsenal atrás. Acho que tem uma defesa muito sólida. O Timber fez uma grande época. E só não pus o Hakimi pelo fator seleção. Lá está. Eu acho que a Holanda pode chegar muito mais longe do que o Marrocos, obviamente. Portanto, optei pelo Timber. É assim, mesmo com o Hakimi assim, com preocupações de lesão, mesmo assim à entrada do torneio, eu acho que ele chega como um dos melhores laterais direitos do mundo, sem dúvida alguma, e tem a sua Isso é. velocidade, Não há. a sua personalidade e a capacidade de impacto nos dois lados do campo. Certo. Agora no meio campo, eu vou dizer já o meu trio e depois dizes o teu. Ok, ok. Eu não tenho nenhum médio assim mais defensivo. Um deles acho que pode fazer bem essa função, mas acho que tem um meio campo mais ofensivo do que propriamente defensivo. Começando pelo Vitinha, para mim é o melhor médio do mundo. Candidato a bolador, sem qualquer dúvida. E logo a seguir vem o Pedri, que é o meu outro médio. À frente deles tenho o meu jogador preferido neste momento, que é Bruno Fernandes. Acho que se Portugal ganha o Mundial e Bruno Fernandes faz um bom torneio, desculpe, acho que é forte candidato a bola de ouro e tanto ou mais como o Vitinha. Ok. Concordas? Eu tenho uma coisa parecida com a tua. Eu tenho, de facto, Vitinho e Bruno Fernandes, mas eu tenho um médio defensivo. Eu tenho o Declan Rice. Eu estava muito em dúvida entre o Declan Rice e o Pedri, Ok, ok. mas acabei por ir por Declan Rice. Posso-te fazer uma pergunta? Diz. Tens a certeza que és do Tottenham ou também és do Arsenal? Tu também foste com o Timber e eu não fui. Mas Declan Rice é um dos médios defensivos mais completos do futebol mundial. Sim, eu concordo contigo. Acho que Teve esta temporada monumental e equilibra o jogo com uma qualidade de distribuição que o torna muito mais do que um simples médio defensivo. E há muita gente que diz Declan Rice fora das bolas paradas não é ninguém. Eu não concordo. ok. Não discordo totalmente. Agora vamos ao ataque. Começas tu? Sim, acho que posso começar. Bem, eu tenho um hot take aqui. E não é em jogadores, mas sim em posições. É assim, vamos começar pelo extremo direito, que para mim é o único que não há dúvidas, que é Lamine Yamal. Depois de dominar o Euro 2024 e ter assim o seu Golden Boy, este, na minha opinião, é o Mundial de Yamal. Com 18 anos, tem a narrativa e a qualidade para ser o melhor jogador do torneio, na minha opinião. Certo, acho que é muito possível. Depende muito daquilo que a seleção fizer, mas acho que é um forte candidato, sim. Agora ouçam. Há muita gente que concorda com isto, mas eu tenho Harry Kane e Mbappé. A decisão Junto? lógica ia ser pôr Mbappé a extremo esquerdo e Harry Kane a ponta de lança, mas eu não o fiz. Eu pus Harry Kane a extremo esquerdo e Mbappé avançado. Porquê? Porquê? Harry Kane é tecnicamente excepcional como 9, mas colocado aqui como extremo esquerdo é como extremo esquerdo falso.
E isto vai ajudar a explorar o espaço que o sistema de Thomas Tuchel lhe dá para associar com o Rice e Bellingham. Ou seja, eu pensei aqui um bocado com o estilo que o treinador vai usar. Isto, o extremo esquerdo, seria a posição ideal de Harry Kane para explorar o espaço com Rice e Bellingham. O Harry Kane tem golos, tem assistências, tem a liderança e tem uma exibição muito boa no Mundial 2022. E apesar de ter poucos títulos coletivos, ele vai ao Mundial motivado como nunca. Passando bem, Mbappé é um dos melhores jogadores dos dois últimos Mundiais. E ele teve direito a hat-trick na final de 2022. Na minha opinião, é um dos mais letais finalizadores do planeta quando está no seu melhor nível. Sim, eu acho que o Kane tem um ponto muito forte, é que ele mesmo sendo novo, ele tem uma visão de jogo e um passe brutal. Então eu acho que isso poderia ser ainda mais explorado se ele jogasse a extremo. É um ponta-lança muito novo, muito móvel, ele nunca fica preso na área, não é aquele ponta-lança que está à espera da bola, ele vem buscar jogo, eu acho que sem ele o Bayern não era o que é, muito sinceramente, e acho que no Tottenham ele só não ganhou títulos e não ficou tão marcado como está a ficar no Bayern, porque o Tottenham se calhar não tinha uma equipa que o ajudasse. Olha, podes parar de dizer Um, que o meu Tottenham não tem títulos? Está-me a deixar um bocado. não, mas eu não estou a desvalorizar o Tottenham, mas estou a desvalorizar aquilo que se calhar o sistema em que colocavam o Harry Kane a jogar e aquilo que pediam, porque se calhar não era mais adequado às qualidades dele. Eu acho que ele no Bayern está a ser muito bem aproveitado. Ok. Um, vou passar ao meu trio. Eu tenho Yamal também na direita. Depois eu tenho Dembélé na esquerda, porque apesar de ele se calhar não ter feito a melhor época, Um, é um grande jogador, isso não há dúvidas, e eu acho que ele vai rebentar completamente este Mundial. Vai ser um jogador fundamental para a França, que ainda por cima tem grandes chances de chegar longe ou até de ser a campeã. Portanto, acho que são bons takes. Bons takes. Se é que sequer podem ser considerados takes. Não é? Sim. Depois, na frente de ataque, vem aqui a minha surpresa: Alvarez. Sim, Uh. eu sou grande fã do Alvarez. Acho que ainda Mais, não tinha dado para perceber. mais à frente eu vou desenvolver isto, mas eu acho que o Alvarez é um grande jogador. Eu tenho aqui as estatísticas, ele fez 29 gols e assistências em 49 jogos. Ok. Se tirarmos a Supertaça de Espanha, foi em 48. Não que isso faça grande diferença, mas eu acho que isto prova o quão boa foi a temporada dele e eu acho que já dava para ver que ele tem o dom, mas esta temporada realmente foi fora de série. Acho que já disse que ele vai ser, na minha opinião, o ponta-lança titular na Argentina. E se lhes correr bem, acho que ainda pode ir mais longe. Inclusive é neste melhor 11 do torneio. Ok, sim senhora, gostei do take. Bem, acho justo optarmos agora por fazermos um 11 sem repetir seleções. Que tal? Espetáculo, vamos a isso. Bora. Na baliza, quem tens? Eu tenho Thibaut Courtois. Ok. Estava na dúvida entre o belga e a minha escolha. Dentro deste regime é um bocado complicado porque normalmente as melhores seleções ficam para o ataque ou para o meio campo. Mas eu fui com o Kobel. Um, não sei se concordas comigo Cobble é que um é uma boa chato. opção. Optei por ele porque, porque neste momento gosto mais dele do que do Courtois, muito sinceramente. Um, e pronto, é Ok. isso. Eu acho que Cobble é um excelente guarda-redes e é muito pouco apreciado. Certo. E temos também, assim, apesar do Courtois ser indiscutivelmente um dos melhores do mundo, uh, já tem mais de 107 internalizações. E apesar da Bélgica poder decepcionar como equipa, eu acho que Courtois individualmente vai brilhar. E também fiquei Sim, com. O que é que historicamente, o achaste? O que Courtois é que está muito à achaste? frente. O que é que achaste de Sommer não ter sido convocado? Epá, eu acho que ele merecia, até porque para mim, e acho que não é só para mim, ele é melhor do que os outros dois guarda-redes que foram convocados. Não sei, eu acho que, muito sinceramente, acho que o Sommer merecia, mas também acho que se calhar não ia ter oportunidades por causa do Kobel. Sim. Depois na defesa, quem tens na esquerda? Eu tenho na defesa esquerda, eu tenho Cucucucureia. Se comeu na paella. Eu acho que é um bom take. Eu gastei já aqui em Inglaterra, eu fui de O'Reilly. Acho Bom que eu gosto muito take. dele, sou grande fã. Acho que com a idade que tem, acho que pode muito bem ser titular indiscutível na Inglaterra e acho que é merecido. Ok, eu acho que foi um ótimo take.
Ahm, não estava mesmo nada à espera. Acho que o Coreia é um jogador muito odiado. E ao ser um jogador odiado, as pessoas não apreciam muito o jogador que ele é. Sim, É acho isso que que eu penso. concordo contigo. Mas atenção, para os nossos ouvintes, isto é mais difícil de fazer do que parece. Experimentem fazer porque não é assim tão fácil. Sem copiar. Ahm, exato. Não acho que, não acho que seja uma boa escolha, muito sinceramente, gastar já a Espanha, até porque depois mais à frente vai ser precisa. Mas Oh, calma, calma, que isto está tudo no mindset. vamos avançar então. No centro da defesa, quem tens? Acho que podes começar tu agora. Como tu gosto. Eu tenho o Gabriel mais uma vez, mas não vou gastar a França e vou de Pacho. Um, é um grande central, para mim está no top 3 centrais do mundo neste momento. Um, e o Equador não é uma seleção assim tão forte, portanto não gastei a França, economizei seleções e fiz uma grande escolha porque eu sou grande fã do Pacho. Daqui a um bocado, manter essas seleções todas, quase que dá para repetir a frente de ataque. Veremos, veremos. Ok. Pois, falta dizer a minha. Eu tenho. Eu acho que isto vem como um choque para muita gente, mas eu tenho Gabriel Magalhães. Desculpem, desculpem. Ok, eu mantive Gabriel Magalhães, mas tenho ao seu lado Virgil van Dijk. É o Acho central, que é uma boa para mim escolha. é um central de referência dos Países Baixos e é cabeça de série no esquadrão que é, apesar de ter feito uma época que, em comparação às outras épocas, não foi grande coisa, mas ainda assim tem a liderança, a leitura de jogo e a experiência em torneios grandes como é o Mundial. Já vais ver porque é que eu não escolhi o Van Dijk. Na direita eu mantive o Timber, não há muito a dizer, já falei sobre ele. E aproveitando que tinha a Holanda, gastei aqui. Eu de defesa de direito também me manti. O Marrocos não é assim uma seleção que possa ter assim muitas mais escolhas, então eu manti a Hakimi e para mim não há lateral direito melhor para ser convocado para este torneio. Concordo. Acho que dentro das tuas escolhas, acho que é o melhor a fazer, sim. Vai-se notar agora uma certa diferença na voz, mas ignorem e continuem a desfrutar do grande projeto que este foi. Obrigado. Bem, agora vamos passar para o meio campo. Hum, o meu trio tem aqui um nome que é igual. Eu vou começar já por aí. Eu tenho Bruno Fernandes e mantenho o 10 português. Hum, depois, atrás dele eu tenho um médio mais defensivo. Eu tenho Joshua Kimmich da Alemanha. No lugar de Vitinha, porque lá está, usei o português Bruno Fernandes à frente. E depois, numa seleção assim um bocado mais underdog, eu tenho McTominay da Escócia. Uh! Eu acho que pode fazer um grande Mundial. Acho que a Escócia tem uma boa equipa e se passar com este grupo com Brasil e Marrocos, acho que o McTominay pode ser figura estrela. Oh, agora estou arrependido de não ter usado a Escócia. Mas Quem é que tu tens? eu tenho uma coisa igual a ti. Bruno Fernandes, para mim é inamovível e já foi fundamentado. Depois tenho igual Declan Rice, idem aspas. E tenho no meio campo, basicamente na minha equipa, o teu Scott McTominay, eu tenho o Federico Valverde. Não há muito mais que dizer da seleção uruguaia. É um motor incrível, tem a capacidade de cobrir o campo todo, golos importantes em jogos importantes. E o Uruguai pode não ir longe, mas o Valverde individualmente pode ser um dos médios. Um dos melhores médios do torneio e possivelmente é o médio mais completo do Mundial todo. Certo, nós mais tarde vamos falar sobre isso, mas deixa que te diga que eu acho que o Uruguai não vai nada longe. E para não dizer que não passa da fase de grupos num grupo com Cabo Verde e Arábia Saudita, ok? Jesus. Aí, Já ó, vamos lá. tu és estranho. Bem, avançamos à frente ataque. Eu quero que tu comeces por dizer a tua frente de ataque também. Eu quero que tu me digas extremo esquerdo, extremo direito e depois o ponta de lança. É curioso porque eu tenho exatamente igual. Sim, eu mantive o ataque, apesar de haver aqui uma série de jogadores que eu considerei em colocar, como é o caso do Olise, por exemplo, mas eu prefiro o Yamal. Inclusive, eu acho que já disse isto, mas passem pela primeira e única, por enquanto, edição da rúbrica dos 2-1, que nós lançamos recentemente no nosso Instagram, onde colocamos frente a frente o Lamine Yamal e o Olise. Bem, se tu bem te lembras do meu trio de ataque, eu tinha Mbappé avançado e nada muda. Mbappé para mim é
o ponta de lança dos mundiais todos. Prosseguindo então para o extremo esquerdo. Se tu bem te lembras, eu tinha Harry Kane, que encaixa perfeitamente no sistema de Thomas Tuchel. Mas não podendo eu usar a Inglaterra porque já usei no Declan Rice e não podendo eu usar o Brasil para dizer Rafinha porque já usei no Gabriel Magalhães, eu tenho uma seleção que provavelmente também não teria mais ninguém, que é a Colômbia. Eu tenho Luís Dias, que fez uma ótima época, ficou um bocado na sombra de Michael Olise e de Harry Kane, mas ainda assim conseguiu fazer uma época excelente. E então eu tenho Luís Dias na esquerda. O extremo Sim, direito. é um grande take. Desculpa, continua, diz. Eu ia dizer que há aqui alguns jogadores, como é o caso do Luís Dias, ou até o Hakimi, por exemplo, que eu considerei em colocar no 11, mas não estão pelo simples facto de que, para estarem no melhor 11, teriam de ir minimamente longe. E eu não considero que essas seleções sejam vistas como favoritas, vá. Pois. Até mesmo o Rice, mas eu tive que poupar a vaga da Inglaterra para a lateral esquerda porque não encontrei nenhum outro que merecesse mais do que o O'Reilly assumir a titularidade. Um, Portanto, lá está, tentei fazer este desafio em casa porque não é nada fácil. Desculpa perguntar, quem é que tens da Espanha? No meu 11 eu tenho Yamal que eu mantive no ataque. Pois. Eu usei a minha Espanha no defesa esquerdo, não é? Não dava. Sim, eu na defesa esquerda até podia ter usado, por exemplo, o Robertson, que é da Escócia, mas eu usei o Também dá. McTominay no meio campo. Eu usei o Cucureia porque, apesar de ele ser um jogador odiado, para mim é um jogador inevitavelmente excelente. O meu extremo direito é de uma seleção que só tem estrelas. É o Egito. Eu tenho Mohamed Salah. Apesar de ter feito uma época um bocado aquém para Mohamed Salah, foi uma época boa. É uma época de um jogador mediano e eu acho que Salah no Mundial é um evento em si mesmo e aos 33 anos acho que consegue manter a forma absurda que já teve. Não foi uma época nada fácil para o egípcio. Sim. Agora vamos ao desafio. Agora temos pela frente a seleção vencedora. Aquela que tu achas que vai vencer o campeonato do mundo. Começas tu? Sim, acho que posso começar. Para mim é Portugal. Não é wishful thinking, tem um fundamento estrutural real. O argumento mais forte é o meio-campo, que é o melhor meio-campo do Mundial. Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves. Indiscutivelmente. Jesus! Só o peso de ouvir o nome destes jogadores é de loucos. Temos o argumento da forma recente. Acabaram de ganhar os dois amigáveis contra a Nigéria e contra o Chile. E vêm de uma vitória da Liga das Nações. Também podemos falar do grupo. O grupo K tem Colômbia, Uzbequistão e a República Democrática do Congo. Torna quase impensável Portugal não avançar. Temos também o argumento da maturidade. Temos Bruno Fernandes como nunca esteve, na minha opinião, é o prime Bruno Fernandes. E temos uma seleção que tem que saber lidar com, infelizmente, a saída do Diogo Jota. E tu? Eu também trago Portugal. Não por ser português, lá está. Há sempre aquele peso a mais, não é? Mas eu desta vez acredito. E eu acho que desta vez pode realmente ser a nossa vez. E estou confiante. Bem, avançamos às seleções flop. As seleções. Não. Sabes que mais? Vamos começar contigo. O que é que tu trazes para nós? Eu não trago um nome, eu trago 4. Aí é bem. Eu trago Croácia, Marrocos, Japão e a Suíça. Apesar de eu achar que as 4 passam da fase de grupos, sendo que a Croácia tem uma boa disputa com a Gana e o Panamá, Marrocos com a Escócia e o Japão com a Suécia e até a Suíça com o próprio Canadá, a Bósnia e o Qatar, que comandado por Lopetegui eu acho que pode muito bem fazer parte da luta neste grupo que já vi gente a chamar de grupo da vida, mas que eu acho que vai ter boas disputas, apesar de nenhuma das seleções ser favorita. Acho que pode ter aqui uma boa disputa, é um grupo bastante equilibrado. Lá está, eu acho que as 4 passam da fase de grupos, mas eu não as vejo a aguentar muito mais. Acho que não vão corresponder com as expectativas que lhes são colocadas e eu mais tarde vou fundamentar esta minha tese sobre os fracassos, mas por enquanto é isso. Ok. Eu não trago uma também, mas também não trago 4. Eu trago 2 seleções.
eu tenho Marrocos. Temos a mudança de selecionador de Marrocos. Eu acho que é o Abi a substituir Regragui. Temos umas ausências pesadas, como Ziyech e En-Nesyri, que foram dois dos heróis de 2022. Quem é português tem umas grandes e ótimas memórias de En-Nesyri. Temos também lesões a complicar o processo de seleção, com Hakimi a começar o Mundial lesionado, ainda não está muito em condições. Shadi Riad, Naif Aguerd, Ismael Saibari, todos com preocupações físicas. E temos também, acima de tudo, a pressão das expectativas pós-2022, que pesa mais do que qualquer adversário no grupo. Entram logo com o Brasil, na primeira jornada do Grupo C, que é um jogo de peso. A outra seleção que eu trago é a seleção belga. Para mim é o segundo flop mais óbvio do torneio e talvez o mais trágico. Porque em 2022 já falharam a saída da fase de grupos de forma devastadora e no fim da geração de ouro, saída de Roberto Martínez pós o último Mundial, Lukaku está fora de forma, e isto nas próprias palavras do selecionador, e uma seleção belga nada comparado à geração de ouro. Sim, estamos de acordo em Marrocos. Bem, avançamos então à seleção zebra. Já agora, vale a pena explicar o que é a seleção flop, para quem não sabe. Provavelmente vivem embaixo de uma pedra. A seleção flop é uma seleção que muita gente acha que vai bem, mas que nós achamos que vai mal. E a seleção zebra é uma seleção que muita gente acha que vai mal, mas nós achamos que vai bem. É basicamente um underrated e overrated. E tu, quem é que tens em seleção zebra, meu mano Lourenço? Eu trago a Chequia. Chequia? A minha Chequia, a minha querida Chequia. A Chequia vem com uma seleção muito vertical, muito física, com uma identidade bem definida. E eles chegam ao Mundial num grupo bastante acessível. Eles têm o objetivo de superar o seu recorde, em que a sua melhor prestação foi na sua última presença também, em 2006, onde nem sequer da fase de grupos passaram. Jesus. Agora chegam com uma boa geração, com jogadores como Patrick Schick e Cresti em boa forma. O capitão Souček, ainda mais que vivo, dois laterais muito completos, Koufal e Zeleny, e portanto eu vejo um grande potencial neste plantel. Por que não? Gostei muito. Eu trago duas seleções zebra. Eu tenho o Japão, que coincidentemente foi uma que tu trouxeste. Não foi bem para a zebra, mas trouxeste. Espera aí, não estou a imaginar. Trouxeste nos flops, não trouxeste? Trouxe. Ok. E deixa-me só acrescentar que o Japão não é uma seleção com muitas expectativas, mas eu vejo tanta gente a colocar o Japão no flop que eu já começo, na zebra, que eu já começo a ver muitas expectativas. E eu não acho que eles vão ser seleção zebra nenhuma. Eu acho que vão decepcionar todas essas pessoas que as consideram uma seleção zebra. Ora bem, o Japão, porque é que eu os trago? É provavelmente a Dark Horse mais completa do torneio. Tem jogadores de elite espalhados pelas melhores ligas europeias. Tem uma identidade tática coesa. Bateram a Inglaterra em março de 2026. Caem num grupo com os Países Baixos, mas têm margem real para avançar. Já venceram a Espanha há pouco tempo. Não perdem. Ouçam bem este stat. O Japão não perde com uma seleção europeia há 7 anos. Como eu disse, Impressionante, certo? já venceram Inglaterra, Brasil, Alemanha, e provavelmente está com a melhor geração da sua história. E os samurais prometem muito, muito mesmo. A outra zebra que eu trago foi uma que eu já ando a acompanhar, uma seleção que eu já ando a acompanhar desde o tempo da AFCON. Como vocês podem imaginar, é da África, mas eu trago Costa do Marfim. E é um argumento diferente e talvez mais interessante. Tem um talento real e diversificado. Tem Amad Diallo e Elétrica a viver a melhor época da carreira no Man United. Tem Ian Diomandé do Leipzig como um dos avançados mais cobiçados da Europa. Ousmane Diomandé, Evan Ndika e Wilfried Singh a formar uma defesa de nível europeu. Mesmo. O meio-campo com Kessié, Sangaré e Fofana tem experiência e intensidade. O problema é só a falta de um novo de referência, porque Sebastian Haller, que foi decisivo na AFCON, foi excluído da convocatória apenas como jogador de substituição. Cai no grupo E com a Alemanha, justamente o tipo de adversário contra quem as zebras surgem, e se Amad Diallo estiver no melhor nível da Costa do Marfim, pode mesmo ser o Marrocos 2022. Bom take. Depois, deixa-me só acrescentar que há aqui um fator que por exemplo, há seleções, como é o caso da Áustria, que podem ser vistas como surpresa.
e eu vejo-as como uma possível surpresa. Mas como o sorteio os favoreceu, digamos, e calharam no grupo algo mais fácil, a probabilidade de passarem à fase seguinte é mais elevada, logo não vão surpreender tanta gente. Entendes o que quero dizer? Pois, eh, se há seleção que eu acho que vai ser zebra, mas eu não acrescentei aqui, e é pura e simplesmente porque tem o melhor jogador do mundo, é a Nova Zelândia com o Tim Payne. Depois há aqui outra questão também, que, por exemplo, esta coisa de estar aqui a generalizar equipas que podem ser surpresas ou flops é um bocado relativo, porque uma equipa pode fazer uma grande fase de grupos, praticar um belo futebol, mas nem dar nas vistas porque nos oitavos de final apanham logo uma Espanha ou uma França. Portanto, Exato, o já que eu estou aqui a dizer aconteceu. é aquilo que eu vejo. Deixa-me só dar aqui um props também ao Senegal, à Turquia e à Noruega, porque são seleções que eu vejo que também podem ir bastante longe. É verdade. Uh, para mim, a Noruega nem pode ser considerada zebra, porque é uma seleção excelente que, para mim, sem dúvida alguma, chega às oitavas ou às quartas até. Também temos a Turquia, que se tiver o Arda Güler que vimos no Europeu e o Arda Güler que vimos esta época, vai ser, sem dúvida alguma, das melhores seleções. E o próprio Uh, Ildiz também pode fazer diferença. sim, bem pensado. Mas também não esquecer que quem fala de Noruega também fala de Suécia, desculpem, com Vitor Gyökeres e Alexander Isak. Suécia vai ser flop. Não é nada. Não a trouxe no meu lote de equipas flops porque já tinha trazido outras 4, não é? Mas Não é nada. Oh, oh, acho que oh, não oh. vão, não vão longe. Só Gustavo Lagerbielke chega para mim. Veremos. E o próprio Senegal também, deixa-me só dizer que é o mesmo caso da Noruega. Tem grande seleção e podem chegar às oitavas ou até às próprias quartas também. Sim. Next. O que é que temos agora, Kiko? Agora temos o melhor jogador do Mundial. E eu posso começar desta vez. Temos uma spoiler alert. Não é nem o meu melhor marcador, nem o meu melhor assistente. Mas é o meu melhor jogador. Eu tenho uma resposta óbvia. Qual é o teu palpite? Queres que comece eu? Não, 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 Eu não, acho que o não, meu não, também é não, um não, bocado não, não, não. óbvio. Quero dizer qual é o teu palpite para o meu melhor jogador. Ok, desculpa. É, Eu acho que tu vais ter igual a mim. é muito óbvio. Portanto, eu vou dizer já o meu. Então aproveita e Eu acho diz. que o teu é Bruno Fernandes. Foi a aposta errado. Para mim, o melhor jogador do Mundial vai ser o jovem de 18 anos, Lamine Yamal, 1-9. Depois de dominar o Euro 2024 com a Espanha e ganhar o Copa Trophy, este é o Mundial esperado de Yamal. 18 anos, já chegou muito alto nos rankings da Bola de Ouro. Se a Espanha for longe, visto que é a favorita dos mercados e das odds, Yamal será inevitavelmente o nome do torneio. Sim, eu acho que é um muito bom take, porque é muito possível, nem sei se considero isto um take. A minha resposta também é bastante óbvia. Eu acho que o melhor jogador vai ser da seleção vencedora. Eu coloquei Portugal como seleção vencedora, portanto, o meu melhor jogador é Bruno Fernandes. Mbappé para mim acho que é o rival óbvio e o historial em mundiais está do lado dele, mas para mim Yamal tem o fator narrativo que os grandes torneios adoram produzir, que é o rapaz de 18 anos a carregar uma nação campeã europeia com o mundo inteiro a assistir pela primeira vez no Mundial. Sim, eu tenho o fator clubismo. Pois. Ora, deixa-me só fazer-te uma pergunta. Apesar de Bruno Fernandes ter sido apontado como o teu melhor assistente, porquê é que o meteste em melhor jogador à frente do Vitinha, por exemplo? Como eu disse anteriormente, é simplesmente porque eu acho que ele terá mais destaque neste Mundial. Vem numa fase muito boa, bateu recentemente o recorde de assistências da Premier League, inclusive, e não há de ter muitas outras oportunidades de ganhar o Mundial com o seu país, né? Pois. Portanto, eu acho que o Bruno Fernandes será a estrela de Portugal neste Mundial. Ok, gostei da resposta. Agora deparamos com o próximo desafio, o desafio do melhor jovem. Quem é que tu achas que vai ser o melhor jovem do torneio? Eu trouxe três perfis distintos, mas algumas honorable mentions. O óbvio é Lamine Também Yamal. trouxe 3, mas começa tu. O óbvio é Lamine Yamal. Já foi explicado. Se não ganhar o prémio de melhor jogador, o de melhor jovem é inevitável.
Assim, o normal meio termo é Arda Güler. 20 anos, a sua produção tem passado relativamente debaixo do radar esta época, mas acumula mais de 20 participações em golos e tornou-se um facilitador crucial para Vinícius Mbappé no Real Madrid. Num Mundial com espaço para criar e a Turquia a ser uma seleção underrated a precisar de um líder técnico, Arda Güler pode ser o nome surpresa do torneio. Agora, eu tenho fora do radar, eu tenho aqui 3 nomes. Há um que eu pus no fora de radar por pôr, porque eu acho que não chegava ao nível de mesma intitulação que Arda Güler, mas então deixei-o no fora de radar, que é Leonardo Carlo, que vale muito a pena mencionar, fez uma ótima época para a idade que tem no Bayern de Munique. Tenho aqui um jogador que por ser do PSG pode perder critério como fora do radar, mas trouxe Mbaye. E tenho o jogador de seleção mais alternativa que eu conseguia pensar. Eu trouxe Ali Jassam do Iraque. E o que é que tu tens? Belo take esse do Iraque. Não conhecia, muito sinceramente. Eu tentei encontrar alguém assim minimamente fora do radar e de uma seleção mais alternativa. Logo, estes 3 nomes não são nomes que eu considero que possam ser nomeados mesmo jogadores do torneio. Atenção, são nomes que eu acho que são jovens que se podem destacar, ok? Ok. Eu trouxe 3 nomes que me parece que possam vir a ser muito, muito importantes para as suas seleções. Começando aqui com aquele que se calhar pode não ter tanto destaque, que é Basumana Torre, da Costa do Marfim. Ele é um extremo do Hoffenheim, está avaliado em 10 milhões de euros. Mas o seu ponto negativo é que dificilmente assumirá a titularidade numa seleção onde concorre com Amad Diallo e Yan Diomandé pela sua posição. Pois. Aproveitar só para dizer que eu acho que o Yan Diomandé também vai ser grande destaque neste Mundial. Concordo contigo naquele ponto da Costa do Marfim de se destacar, e acho que o Yan Diomandé também vai ser figura de destaque. Mas enfim, certamente se o Basumana Torre tiver as suas oportunidades, dará nas vistas. O próximo atleta que eu trago, também avaliado nesse preço, tenho Kendry Adoro, Páez. adoro que disseste atleta como se fosse um jogador do Sub-15 da Dragon Force. Que abuso. Não, mas Kendry Páez é um nome que eu já não ouvia do tempo do Soccer Manager 2022. E tem 18 anos, não, tem 19 anos, perdão, mas mesmo assim, acho que, como é o caso do Kiko, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. É um ano mais novo do que o Basumana Torre, portanto, atua como médio ofensivo pelo Strasbourg e representa a seleção do Equador. Por último, mas não menos importante, eu tenho Gannon Doak, extremo escocês avaliado em 13 milhões de euros, que atua pelo Bournemouth e está com 20 anos de idade. Por acaso eu acompanhava o futebol de Iraola e lembro-me de ver esse jogador, acho que foi num jogo da FA Cup ou alguma coisa assim do género. Gostei de vê-lo, por acaso. Nem sabia que ele tinha sido chamado para a seleção. One to watch. Agora vamos ao melhor marcador. Quem é que achas que vai ser? Bem, vocês notaram aí uma mudança de voz, que este de ter os cheios corrompidos é lixado. Mas eu como melhor marcador tenho... Eu já tinha dito que não era o meu melhor jogador, mas eu como melhor marcador tenho Kylian Mbappé. O histórico de mundiais do Mbappé é devastador. Só jogou em 2018 e 2022 e agora em 2026. Foi o melhor marcador em 2022 com 8 golos, incluindo um hat-trick na final. Jogador do Real Madrid, em termos de confiança, o jogador do Real Madrid já lhe dá muito e tem Deschamps a construir o sistema à volta dele, e então para mim é o favorito natural. Haaland é um perigo real porque a Noruega qualificou-se e ganhou todos os 8 jogos de qualificação, incluindo duplas vitórias sobre a Itália. E Haaland vive uma época brutal no Manchester City, e como é óbvio que há muitos outros candidatos, mas em mundiais Mbappé é uma máquina. E tu, quem é que tens? Bem, como já devem ter percebido, eu sou um gajo que gosta de fugir ao óbvio. Neste caso, fugir ao Mbappé, não é? Portanto, eu vou de Julián Álvares. Acho que não há muito a dizer. Já deu para perceber que sou fã dele, não é? Não, por acaso não tinha dado, não. Mas sou. Bem, quem fala de melhor marcador fala de melhor assistente. E é assim, eu acho que tenho assim como palpite de acordo com o teu melhor jogador de quem é que tens, mas vamos ver, quem é que tens? Eu tenho Bruno Fernandes, exatamente. Está de acordo com o meu melhor jogador, eu acredito nele. Acho que não há muito a dizer, certo? Não há muito a dizer. Adivinha quem é que eu tenho?
Igual. Exatamente, Bruno Fernandes tem 19 assistências na Premier League esta época, bateu recordes e no Mundial em que Portugal tem qualidade para ir longe e o ataque passa inteiramente por ele, num meio-campo onde, apesar de ser o melhor, ele tem um certo protagonismo. Para mim, Fernandes é o favorito natural. Lamine Yamal é o único, assim, um rival que eu posso apontar, mas a pressão de criar e finalizar em simultâneo, eu acho que lhe retira consistência nesta categoria específica. Agora, eu vi muita gente a falar sobre aqueles que são os grupos da morte e grupos da vida no Mundial. E eu queria saber a tua opinião. Bem, Deixo já bem claro que para mim o grupo da morte é o I, constituído por França, Noruega, Senegal e Iraque. Onde eu acho que o Iraque está fora da equação, evidentemente. Mas depois encontramos 3 seleções muito fortes, sendo a França a clara favorita a vencer e a Noruega e Senegal, 2 seleções com grande potencial. Bem, eu tenho aqui dois grupos, que é o grupo I, que é claramente tratado como um dos mais difíceis da competição. Já disseste tudo o que eu tenho a dizer. E destaco também o duelo que vamos ter entre Kylian Mbappé e Erling Haaland. E Senegal chega incrivelmente forte. Mas outro grupo que é apontado como pesado é o L, que tem Inglaterra, Croácia e Gana. A Inglaterra aparece como favorita, mas a experiência croata em torneios longos chegou à final do Mundial 2018, eliminou o Brasil nas quartas de final do Mundial 2022 e temos também uma renovação da seleção ganesa que aumenta o grau de dificuldade. Sim, eu concordo contigo. Eu também vejo grandes disputas. Também no grupo C, do Brasil, Também, Escócia, também. Marrocos e Haiti. Mas também no L. Mas como já disse anteriormente, eu acho que o Brasil e a Inglaterra são favoritos nos respectivos grupos. E depois acho que a Croácia e Marrocos vão acabar por se superiorizar. Sendo que eu acho que a Escócia pode passar como naquele lote dos 8 melhores terceiros. Eu acho que a Escócia também tem probabilidades de passar em segundo, até, atenção. Falaste de grupos Sim, da sim, sim, vida, concordo. falaste de grupos da vida, apesar de eu ter apontado a Bélgica como flop, tiveram um grupo fácil. Tem um grupo com Egito, Irão e Nova Zelândia. Podendo os única competição vir do Egito, que eu acho que vai ser um jogo equilibrado, e também da Nova Zelândia, porque tem o Team Payne. Mas de resto, acho que não vejo nada. Sim, eu concordo plenamente contigo. Acho que o grupo G para mim é o pior grupo mundial, digamos. Ou o menos melhor, vá. Sim, sim. Mas Atenção, deixa-me só dizer. Diz. vale a pena notar grupos como o E e o F, que tem Alemanha, Costa do Marfim, Equador e Holanda, Japão e Suécia, Países Baixos, desculpem. Mas na verdade, eu acho que em cada grupo há sempre pelo menos duas seleções que vale a pena notar. E Sim. falando de grupos da morte, é diferente de falar de grupos equilibrados. Se há grupo que eu acho que vai ser equilibrado, vai ser o grupo B. Era o que eu ia dizer, exatamente. Suíça, Canadá, Bósnia e Qatar, eu acho que é dos grupos mais equilibrados do torneio, mas se calhar não com seleções tão fortes como o I, por exemplo. Sim, se calhar o Qatar até tem chance de passar. Sim, comandado por Lopetegui, eu acho que o Qatar pode. Como tu disseste nas zebras, desculpa. Sim. Curioso é dizer que as 4 seleções que eu mencionei como flop são aquelas que se encontram naqueles grupos que eu considero mais equilibrados. Ou seja, tirando o grupo I, eu acho que não há nenhum grupo da morte, até porque aqueles em que se encontram maiores disputas e equilíbrios são entre seleções mais fracas. Portanto, como já é costume, eu acho que as seleções favoritas se encontram bem distribuídas. Portanto, lá está, não há nenhum onde haja assim disputas acirradas pelo primeiro lugar do grupo. Outro fator a mencionar é que aqueles grupos em que eu disse que haveria boas disputas pelo segundo lugar seriam aqueles em que eu considero que o que terminar em terceiro, no caso, classificar-se-ia no lote dos 8 melhores terceiros classificados, mesmo podendo ter perdido pontos com o tal segundo e o eventual primeiro. Agora vamos ao Throwback Quiz. E Vamos ao atenção, quê? Desculpa? esta nem ele sabia, vou apanhá-lo de surpresa. E vais para pegar Um, surpresa, eu não gosto disto. Tenho umas perguntinhas para ti, Kiko, tenho. Eu vou ser direto. Sabes-me dizer quem foram os últimos 10 vencedores do Mundial? Não me metas assim. Ai, peraí, qual é a pergunta? Desculpa. Estás-me dizer quem foram os últimos 10 vencedores do Mundial? Tenho que dizer por ordem. Não vale a pena. Não, mas acho que se calhar dá mais jeito de dizer por ordem. Calma. 2022, Argentina. Certo? 2020. 2018, a França. 2014, a Alemanha. Certo. 2010, a Espanha. Em que ano é que eu tenho que parar? 86. 86, ok. 2010 a Espanha.
2006 a Itália, Certo? certo? 2002 o Brasil, penta. Certo. Vamos a 10/10? 1908. Não Ah, penteu. Não foi o que eu disse? Disseste 1908. 1900. Mas sim, é a França, certo. 1900. Ok, França. Uh, 1994 o Brasil. Faltam 2. 1986 é a Argentina, posso já dizer, não posso? Sim, falta tudo 90. Agora, 1990, eu sei que foi na Itália, mas. Ok, eu vou arriscar. Foi a Alemanha. Certíssimo. Vamos! Calma. Ok, Mas ainda falta uma, calma aí. falta uma? Consegues nomear todas as seleções que já ganharam o Mundial? Ok, Esta é fácil. tenho que repeti-las. É assim, não, mas também só faltam 2, além das que já disseste. É o Podes dizer só estas 2. Uruguai e Inglaterra. Certíssimo. Ok. Agora, vamos voltar aqui à nossa grande Liga Betclic para elegermos o 11 do ano. Vamos. No mesmo formato, o melhor 11 da Liga, quem é que tu tens? Em 4-3-3, vale a pena notar. Sim, vamos fazendo assim, tu dizes a baliza, diga a baliza, depois diz a defesa, diga a defesa. Ok. Preciso dizer o guarda-redes? Acho que não vale a pena, Diogo Costa, é Diogo unânime. Costa, unânime. Nem preciso de apresentar stats. Melhor defesa do campeonato. Não preciso apresentar stats. Prosseguimos. Defesa, Na defesa, podes começar tu. começas tu? Podes Ok, começar tu. começo eu. Eu tenho Maxi Araújo na esquerda, também acho que não há grande discussão. Não. A minha dupla da defesa é Kivior e Bednarek, mas eu quero deixar uma nota porque eu estive na dúvida entre estes dois. Quer dizer, não foi uma dúvida, mas se eu não pudesse pôr estes dois, há 3 nomes que eu gostava de realçar. Eu sou grande fã de Tomás Araújo, sou grande fã de Eduardo Quaresma, e acho que é um jogador muito underrated, e Diomandé também, que fez uma grande época. Sim. Vale a pena também notar Gonçalo Inácio. Também, mas ainda assim eu prefiro o Diomandé e o Eduardo Quaresma dentro do Sporting, por Sim. incrível que pareça. E depois, Na defesa direito tens? Eu tenho Alberto Costa, mas no mesmo formato também queria deixar uma nota a Dedic e a Martim Fernandes. Ok. Quem é que tinhas a defesa esquerda? Maxi Araújo, Eu também. Quem é que tinhas a dupla de centrais? Kivior e Bednarek, Eu também. Quem é que tinhas a defesa direito? Alberto Costa. Eu tenho Victor Gomes. Ok, Victor Gomes sobre Alberto Costa pode ser defendido principalmente pela consistência e pela maturidade tática, porque o Alberto Costa teve muitos altos e baixos, mas o Victor Gomes foi consistente. E eu acho que devia-se valorizar mais no 11 da Liga um jogador que faz uma nota média para alta em todos os jogos do que um jogador que faz notas altas e depois baixas, na minha opinião. certo, acho que é um bom take. Avançamos. Meio campo, começas tu? Posso começar. O meu trio de meio campo, para mim, não há muita discussão. Eu tenho Zalazar, Froholt e Morten Hjulmand. Exatamente igual. Naquele tal formato de deixar as notas, eu queria também falar sobre Alan Varela. Acho que está longe de Ullmann, mas gostei. Até pareces fã do Futebol Clube do Porto. Não, e até porque também queria falar do Pablo Rosário, mas pronto. Depois, no lugar do Froholt, eu também acho que podíamos ter posto o Auschen, mas o Froholt é para mim o melhor jogador da Liga, como foi considerado pela Liga. Acho que Concordo. não há muito a dizer, é um absurdo o que o miúdo faz, mas o Auschen também é grande jogador. O Morita também, eu sou grande fã do Morita. Isso há coisa que eu gosto sobre o Froholt, é que não é assim um típico médio que é viral. Foi sim dos jogadores mais importantes taticamente da Liga e somou boas assistências e em clássicos foi muito bom. E o argumento forte é que é um médio total num campeão nacional. Esta foi a Tomás Machado. Até podíamos ter falado daquele que para mim é o jogador mais clutch da Liga. Sabes quem é? Se calhar Seco Fofana. Exatamente, ainda por cima é do meu Porto, não é? Mas acho que o Vieira abusar um bocadinho da sorte, até porque ele só chegou em janeiro. E no Zalazar eu também acho que ele merece mais. Acho que é mais conhecido ele estar aqui, mas também queria deixar uma nota ao Gabriel. Tu achas que o Porto devia renovar com o Fofana? É assim, por mim sim, mas eu não sei se vai acontecer. Ok.
Eu acho que era Ahm, lógico de se fazer. Bem, Depois, no ataque, prosseguimos. Podes começar tu. começo eu. Eu tenho um trio de ataque que, assim, eu acho que não há muito por onde fugir e acho que o teu deve ser igual. Eu acho que a Liga, o 11 da Liga, acho que tu tens aí os nomes e já vais falar sobre isso, mas eu acho que não está igual ao meu. Mas, muito sinceramente, eu acho que a tua opinião é a mesma. Eu tenho Sheldrup, Trincão e Luís Soares. Ok. Quem é que tu tens a ponta de lança? Soares, Igual. Quem é que tens a extremo direito? Trincão. Igual. Quem é que tens a extremo esquerdo? Sheldrup, não tens igual, quer dizer. Eu tenho o pote. O Sheldrop teve momentos mais explosivos individualmente, mas eu acho que o Pote oferece mais coisas durante 90 minutos. Enquanto o Sheldrop desequilibra mais num para um puro, o Pote influencia mais o funcionamento ofensivo inteiro da equipa. E ele desenvolveu muito este stat a aprender a jogar a média centro ofensivo. E além disso, taticamente é muito mais versátil o Pote. E é por Eu isso acho que que eu pode, escolhi, taticamente, é muito acima. eu acho, e foi por isso que eu tenho a frente de ataque toda verde. Quem é que tu escolheste a extremo de esquerda outra vez? Desculpa. Sheldrup, Quem é que eu escolhi? Pote. Quem é que a Liga escolheu? Ricardo Horta. Se não me engano, é Ricardo. Exatamente. Ricardo Horta. E, pá, isto do 11 da Liga é muito engraçado, porque se reparares, eu acho que Ricardo Horta merecia ter sido convocado para a seleção, mas eu não acho que Pote merecia ser convocado. Isto é que é engraçado sobre estes jogos. É que há sempre coisas que não se complementam, mas que na nossa cabeça faz sentido. Exato. Consegue-me dizer só o 11 que a Liga tem? Posso dizer-te, posso. Posso dizer, posso. Diogo Costa é unânime. A dupla de centrais também. Ui, peraí, que é isto? Ups, estava a ver o da 24-25. Mas eu acho que a dupla de centrais é a mesma, muito sinceramente. Não, Deixa eu ver se eu deve encontro. ser, deve ser, deve ser. A dupla de centrais é igual. Na direita tem Alberto Costa e Maxi Araújo. Na esquerda, até agora exatamente igual ao meu. Ok. No meio campo tem Ilman, Frolt e Salazar. Mais uma vez exatamente igual ao meu. E no ataque lá está, tem Soares, Ricardo Horta e Francisco Trincão. Em relação ao meu, só troca mesmo o Ricardo Horta, porque eu coloquei o Sheldon. Exatamente, para mim só troca o Ricardo Horta e o desculpa, O Vitor Gomes que tu puseste no lugar do exato, Alberto Costa. exato, exato. Deixa-me só dizer que eu acho muito sinceramente, é uma opinião pessoal, e eu vou lançar este take aqui, eu prefiro o Jenny Katama ao Poto, ok? Uh. Sim, Um, existe também jogadoras que, como é óbvio, que não mereciam estar, mas que vale a pena notar. Aliás, eu até à parte fiz, inspirado em alguns stats que eu recolhi, um 11 de revelação. ok, bem, bem. Eu tenho. Um, Posso começar? Podes. Antes eu queria só dizer uma coisa que me ficou por dizer há bocado. Um, eu queria só realçar que eu tenho 5 jogadores do Futebol Clube do Porto. Eu tenho 4 jogadores do Sporting, um do Braga e um do Benfica. Um, Podia ter Ok. colocado mais, eu podia ter colocado Prestiani, eu sou um grande fã, apesar daquele episódio menos bom que ele teve. Prestiani. Mas era isso. Eu tenho 4 jogadores do Futebol Clube do Porto. Tenho 5 de Sporting Tens 2 do Braga. e 2 do Braga. Não tenho nenhum do Sport Lisboa e Benfica. Ok. Eu tenho um 11 revelação praticamente igual ao jornalista Luís Castro Martins. Porque quando eu analisei, eu achei que não valesse a pena fazer nenhuma mudança. Porque eu concordo a 100%. E o 11 que ele apresenta é Bernardo Fontes. Sim. Concordo a pleno. Otávio, o lateral esquerdo do Estrela da Amadora. Uhum. Meu Piogo do Alverca. Ibrahim Abá, que eu concordo a 100%. Se trata de Vitória de Guimarães. Diogo Souza do Vitória de Guimarães. Victor Frolt, que não há dúvidas. Lee Yun-ju do Arouca, que fez, para mim é o regen do Fujimoto, aqui em Portugal. Pietujevski. Saviolo e lá na frente Maresi do Alverca. Uma grande equipa revelação feita aqui pelo jornalista do Canal 11.
Ok. Eu também tenho assim uma coisa parecida. Eu tenho alguns nomes de cada clube da liga, começando por baixo. No AVS eu trouxe Oscar Pereira e Pedro Lima, que foi recentemente contratado pelo Sporting. Eu acho que são os únicos que se safam neste plantel mesmo, talvez ali, junto ao Devanish e ao Carlos Ponk, mas pronto. No Tondela, gostava de dar um props ao Bernardo Fontes, como tu disseste, é um grandíssimo guarda-redes. E também ao Brian Medina, que é um central moderno, mas que demonstra uma maturidade acima da média dentro de campo. Já paravas? Eu estou a andar rápido até. No Casa Pia, eu tenho Larrazabal, que é um jogador Larrazabal, muito exato. underrated, foi destaque nesta equipa. O próprio João Marques, que pertence ao Braga, mas também é grande jogador. Ou até o jovem francês Livolan, que eu também gosto muito. Temos também os experientíssimos Sebastián Pérez e o Cassiano, também gosto muito. No Estrela, eu sou muito fã de Rodrigo Pinho e até de Bruno Langa, desde o Chaves já. Mas o que se destaca nesta equipa é o seu ataque veloz e vertical, com jogadores como Alisson Souza, Abraham Marcos, Jorge Meireles e Jovane Cabral. O Jovem. Um, Achas que o Jovem vai sair bem no Mundial? eu acho que sim, eu acho que sim. Ok. No Nacional, aqui trago apenas um nome, mas eu acho que é mais que suficiente. Se queres adivinhar quem é? Desculpa, em qual equipa? Nacional, Nacional deve ser o Chuchu Ramírez. exatamente. É um dos melhores marcadores do campeonato, que numa equipa como, sem desmerecer evidentemente o Nacional, que numa equipa como o Nacional isto é simplesmente brutal. Portanto, é merecido. Santa Clara, aqui há jogadores como Gonçalo Paciência, o MT, Prontos, o próprio Gabriel Batista. nunca mais vamos sair daqui. Podes-me deixar falar? Desculpa. Gonçalo Paciência, MT, Gabriel Batista, Diogo Calila, Romão, Klishman, mas como já devem ter percebido, caso sejam ativos na nossa página, eu sou grande fã de Sidney Lima. Sou grande fã mesmo. Depois do jogo contra o Sporting, eu fiz um post de apreciação ao Central Brasileiro. No Rio Ave temos alguns nomes interessantes como Rafael Lobato, Frossé e Leonardo Buta. No Alverca, com um plantel totalmente renovado, eu acho que há aqui uma série de jogadores muito talentosos, como é o caso de Kaique Neves, ou até o próprio desequilibrador Nato Chiquinho. Estoril. Falar de Estoril é falar de Yanis Begraoui. Claro. É falar de João Carvalho. Que É grande. falar de Rafi Kitano. Begraoui e João Carvalho, jogadores muito underrated. Sim, de Alejandro Marques e de Holsgrove também. Mas não podemos esquecer Kevin Bomá, Ricardo Sanchez, Pedro Amaral e até Laxi Mikan, que eu não quero arriscar a dizer o nome mal, mas eu acho que é isso. Já podes andar mais rápido, se faz favor. Já estamos quase, até porque nos três grandes tenho pouca coisa. Acho que nem tenho nada. Está quase na porque hora. já falei dos outros. Está quase na hora da paparoca. Desculpa. Vitória Sport Clube. Aqui já numa parte assim mais superior da tabela, já estamos a acabar. Eu tenho Vitória com jogadores como Nedói, Saviolo, Gabriel Silva, Omar Camará, Telmo Arcanjo, Mitrovic, Miguel Maga, Miguel Nóbrega, Oscar Rivas, João Mendes, Abascal e Samu. Disseste o Strata e o Diego Souza? O Strata não e o Diego Sousa também não. Mas sim, então, de facto é um plantel muito... Então aqui na revelação. De facto é um plantel muito recheado, o plantel de Vitória. Mas por acaso não me lembrei deles, mas podiam estar aqui. No Arouca, acho importante mencionar o Taiki Fukui, o Alfonso Treza e o Tiago Gaio, três médios de um grande patamar. E o Lee Yunju, não? Isto já é muita coisa. Tu viste a quantidade de nomes que eu trouxe? Pronto, ok, continua, desculpa. No Moreirense tem o André Ferreira, que foi um destaque frente aos grandes. Schetin. O grande Diogo Travassos, Schetin. que também considerei colocar no meu 11 de lá da Liga, no lugar do Alberto Costa até. Tem que estar aí, O Schetin, exato. o Leandro Santos e o promissor Afonso Assis, que eu acho que tem um grande futuro. Gil Vicente, aqui há Murilo, há Héctor, mais um que sou fã desde os tempos de Chaves. Há Joelson, há Gil Martins e há o grande Conan. Tenho tantas e as estrelas que são eu achava verdadeiramente que o Joelson ia ser o novo jogador de Portugal. Fiquei com tanta pena. Também tem as estrelas Santi Garcia e Luís Teves, que também são grandes jogadores. Adoro que ignoraste completamente o que eu disse. Não ignorei, eu concordo, eu gostava muito de Joelson. Ok. No Famalicão, aqui já a qualidade a sério já é outro nível. Posso começar já por Gustavo Sá, que jogador. Veja-se bem, faz companhia a Matias de Amorim e a Van de Looy no meio campo. E também um meio campo com Marcos Penha a aparecer, portanto acho que isso já é autoexplicativo.
Ainda temos o próprio Ibrahim Abá, temos Sorriso, Gil Dias, De Haas, o central goleador do Famalicão, e ainda o Richelli. Referi também o grande guardião que é Karevic, também sou grande fã. Uhum. Braga, para acabar, Karevic, possivelmente, para mim, o terceiro melhor guarda-redes da sim, liga. era o que eu ia dizer, exatamente. Terceiro. No Braga, Só atrás de Hornicek e Diogo Costa. exatamente. Eu ia falar do Orinchek agora no Braga. Eu tenho um take muito pessoal que eu não sei se eu já disse, mas lá está. Eu acho que o Braga, com este projeto, que eu sou grande fã do projeto do Braga, eu acho que o Braga pode ganhar um campeonato antes que o Benfica volte a ganhar. Ei lá. Até parece que é fã do Futebol Clube do Porto e não quer ver o Não, eu Benfica estou a meter a preparado mão na para taça. Não, eu estou preparado para o hate, mas eu acho que este projeto do Braga tem grande potencial. Pois A tem, maneira de por jogar de acaso, Carlos por Vicens é acaso tem. muito boa. Eu acho que o Braga, se continuar a crescer da maneira que tem vindo a crescer, pode se tornar um dos três grandes e mais depressa ganhar um campeonato antes do Benfica Eu tornar gosto, a ganhar. eu gosto muito do mercado que o Braga faz. Exatamente. Aqui há muitos nomes mesmo daí achar que nem vale a pena irmos aos três grandes, Prontos, mas não vale a pena falar de três grandes. pronto, vamos aqui, vou tentar resumir o Braga. Temos o Ornicek, lá está por sinal o segundo melhor guarda-redes da Liga. Vítor Gomes, como tu disseste, Niakate, Leonardo Lelo, o meu querido Larga Bielke, RMB, e estes quatro formam uma grande muralha defensiva. Estes quatro não, estes cinco, porque também temos o Ornicek, não é? Vítor Carvalho, Moutinho, Grilic, Dorgeles, Gorbi, Tiknash e Moscardo, que mais no fim da temporada foi Aproveita, abre o Transfer Market e começa a dizer os jogadores todos. Não vale a pena. Eu ia dizer, Moscardo, que no final da temporada foi-se mostrando mais, algo que também se deve à sua polivalência, porque ele também joga a central, não é? E obviamente Rodrigo Salazar. Ok. Depois, na frente, Salazar? tem Gabriel Aonde? Martínez. Salazar, eu disse Ok. Salazar, ok. Depois na frente tem Gabriel Martínez, Fran Navarro e com Ricardo Horta. Ainda tenho mais três nomes, calma. Não, já chega. Não, tenho Paulo Vitor, Elo Azani e o jovem Afonso Patrão. Ok. Estes são os componentes que levaram os minhotos às semifinais da Liga Europa. E atenção, que há alguns nomes que saíram ao meio da temporada e que, como eu ia pesquisando os plantéis, eles já não apareciam. Portanto, é muito possível que falte alguém. Eu não consegui apanhar a Liga toda. Falta, por exemplo, Pablo no Gil Vicente. Exatamente. Ainda bem que falas. Deve haver mais alguém de certeza. Temos o Andrew também no Gil Vicente. Sim, já chega. Já Eu devem estar não vou estar fartos a de ouvir pensar que não enumerar vale a pena. jogadores. Não vale a pena, não vale a pena. Ok. Mas como tu não me deixas falar dos três grandes, eu vou falar só de Rafael Nel. Atenção a Rafael Nel. Eu acho que vai ter muito potencial de assumir a titularidade no Sporting um dia. Acho que o Luís Soares fez esquecer o Gyökeres e um dia Rafael Nel pode fazer esquecer Soares. o Soares. Espero que não lhe aconteça o que aconteceu com o Henrique Araújo, porque eu também gostava muito do Henrique Araújo e infelizmente não deu no que eu pensava que ia dar. Mas atenção ao Rafael Nel e a toda esta fornalha do Sporting, que, na minha opinião, e acho que não sou o único, é a melhor fornalha dos três grandes, a que vem aí do Sporting. Sim, senhora. Bem, acho que podemos dar por terminada esta sessão. Obrigado. Se alguém ouviu isto tudo, opá, vocês são os reis. Os meus parabéns também, desde já. Mas parabéns por ainda não terem os ouvidos a sangrar de tanta Exatamente. coisa que se foi dita para aqui. Qualquer erro, peço desculpa, nós somos só miúdos de 14 anos, ok? E jamais esquecer que nós estamos a gravar isto um bocado antes de muitas coisas terem acontecido. Então, por exemplo, eu digo, eu falo sobre a final da Champions, de ser o Arsenal a ganhar, mas amanhã pode não ser o Arsenal a ganhar, ok? Então, por favor, não liguem, isto é tudo pura brincadeira e, como diz o nosso lema, são só dois putos com um podcast de futebol, ok? Exato, e deixem-me só dizer que houve aqui alguns erros na edição, como vocês já souberam pelos posts da Ballscope, portanto, qualquer erro na voz ou no áudio, pedimos imensa desculpa. Foi o primeiro episódio e nós vamos tentar melhorar, prometemos. E a cada episódio isto vai estar melhor, isso posso-vos garantir. Portanto, vamos continuar a trabalhar para isto ir evoluindo. Obrigado por terem assistido até aqui, se tiverem assistido. Deixem um comentário com a vossa opinião, o que acharam. Nós queremos ouvir as vossas opiniões também. E estejam atentos também à página no Instagram, porque vamos deixando lá algumas perguntas, porque é muito possível que nos próximos episódios vocês deixem perguntas numa caixinha de
perguntas nos stories e nós vamos respondendo. E não se esqueçam, comecem a estudar jogadores que o Lourenço não sabe da Liga Portugal, ok? Este foi o nosso Acid Raw Futebol Pov. Obrigado.